E agora então o esperado terceiro episódio da nossa série, onde eu explico a estratégia de marketing por trás da chamada construção de autoridade através de tempo de visualização de vídeos, ou seja, a estratégia usada por quem quer utilizar o veículo de vídeo para construir autoridade com pacientes em potencial, para ter um legado nas redes sociais, um trabalho que vai ficar disponível para todo mundo que precisar dele por muito tempo e de quebra que vai trazer muitos pacientes qualificados para dentro do consultório. Então, se tu está começando agora na série, eu recomendo que tu assistas o episódio 1, no qual eu falei de relevância, que é o primeiro pilar dessa estratégia, o episódio 2, no qual eu falei de assertividade, que diz respeito à utilização do tráfego pago para achar as pessoas certas e para que essas pessoas recebam um convite para irem até a tua clínica, para buscarem tratamento contigo. E para encerrar com chave de ouro, vou falar sobre o terceiro pilar, que é a consistência. Se tu ainda não me conheces, eu sou o Henrique Couto, um dos fundadores aqui da Content Doc, e o meu trabalho, junto com os meus sócios Silan e Wildery, é trazer para ti, que trabalha com medicina, que é um profissional médico, tudo sobre uma estratégia de vídeos que vai ser frutífera para os negócios e que vai deixar na sociedade um impacto positivo. Pulando direto aqui para a minha tela, eu quero te mostrar agora a definição desse nosso terceiro pilar. Eu já li sobre relevância, eu já li sobre assertividade, e agora eu quero ler contigo sobre consistência. Então, basicamente nos diz assim, as duas palavras mágicas, relevância e assertividade, levam em consideração expertise, levam em consideração habilidades que tu tem que desenvolver. Lembra que eu falei? Relevância leva em consideração habilidade de copywriting, ou seja, de usar a escrita de persuasão, mas sempre lembrando da maneira ética. A segunda habilidade é a gestão de tráfego, ou seja, a capacidade de criar campanhas pagas que sejam lucrativas e que te ajudem não somente a ter mais pacientes, mas ter os pacientes certos, pessoas que realmente precisam do teu trabalho. Então, são duas habilidades, copy e tráfego. A terceira habilidade importantíssima é a resiliência. E aqui que entra a consistência, que tem o símbolo aqui do ciclo infinito, né? É uma coisa que vai estar sempre rodando. Como faço na semana que eu estou cheio de cirurgias? Ou, será que tem problema se eu não publicar somente nessa semana? O que aconteceria, né? São perguntas que todos já sabem a resposta. Mas, na prática, fazer isso é um grande desafio. A forma como nós resolvemos isso é ter um processo bem estruturado de gravação, ter maneiras de evitar a tentação de parar os vídeos em momentos difíceis. Isso nos dá resiliência, isso nos dá coragem, isso nos dá consistência. Lembra que eu te falei no último episódio que eu ia te apresentar hoje com a habilidade importante para que tu não corras risco ou para que tu corras o mínimo de risco possível perante o CFM e perante todos os potenciais problemas que podem aparecer de marketing? Pois é, como eu prometi no vídeo de hoje, isso vai ficar ainda mais claro quando eu trouxer o último ingrediente relacionado à consistência. E esse documento que eu vou te mostrar aqui agora é um documento que a gente utiliza muito nas nossas implantações com os nossos clientes aqui. Esse aqui é o Círculo Dourado, The Golden Circle. E ele basicamente é uma teoria que esse cara aqui, que o Simon Sinek, ele desenvolveu, ele trouxe ao estudar então as maiores empresas, as empresas mais bem-sucedidas no mercado, como que os líderes dessas empresas comunicavam. E aí ele fala que a maioria das empresas, elas começam a comunicar de fora para dentro em relação ao Círculo Dourado. Ou seja, elas começam aqui fora e começam a se direcionar mais para dentro no Círculo Dourado. E as empresas de maior sucesso, elas começam de dentro para fora. O que quer dizer de fora para dentro? O que quer dizer de dentro para fora? Esse círculo ele tem três partes. A parte do porquê, a parte do como e a parte do o quê. Beleza? Então, pegando aqui a minha colinha, quando eu assisti esse vídeo, ele traz inclusive a reflexão de como que a Apple comunicaria se ela fosse uma empresa de marketing tradicional. Ele falou o seguinte, nós fazemos grandes computadores. Eles são muito bem projetados, são simples de usar e são intuitivos, ou seja, são fáceis de o usuário aprender a usar eles. Isso se a Apple comunicasse de fora para dentro, tá? Isso está lá no vídeo do Simon Sinek, depois tu assiste lá, mostrando aqui,
Procura o TED Talk do Simon Sinek, The Golden Circle, ok? Bom, interessante é o seguinte, ó, como a Apple de fato comunica. Então eles começam assim, ó, tudo que nós fizemos, nós acreditamos em desafiar o status quo, ou seja, desafiar as coisas como elas são hoje. Nós acreditamos em pensar de forma diferente. A maneira com a qual a gente desafia o status quo é fazendo produtos muito bem projetados, fáceis de usar e que são intuitivos. Simplesmente nesse momento a gente está trabalhando com computadores. Gostaria de comprar um? Então, percebe a diferença? Então, antes eles falavam, ó, nós fazemos computadores, que é o quê, né? Eles são muito bem projetados, fáceis de usar, etc., que seria o como. E aí, então, eles perguntam, quer comprar um? Ou seja, eles falam o quê e falam o como. Eles talvez nem chegam no porquê. Essa é a maneira tradicional de comunicar, de fora para dentro. A forma como a Apple e o Steve Jobs, né, começou a comunicar é justamente o contrário. Do porquê indo para fora. Então, quando ele começa do porquê, ele fala a questão de tudo que nós fizemos, nós pensamos em desafiar o status quo, nós pensamos de forma diferente. Esse é o nosso porquê. Tudo que a gente faz, a gente pensa de forma diferente. A forma como a gente faz isso, ou seja, o como, é utilizando um ótimo design, produtos muito fáceis de usar, etc. E, por último, acontece aqui que a gente tem uns computadores para vender. Se tu quiser comprar um, beleza. Então, percebe como a comunicação é muito mais eficiente vindo de dentro para fora? Tu começa com o porquê, tu tem uma coisa muito mais forte para embasar a tua teoria. Então, essa é a maneira como a gente começa a desenvolver o nosso trabalho. Essa é a maneira como a gente orienta os nossos clientes para que eles busquem os seus porquês, para que eles comuniquem de maneira super autêntica, de dentro para fora em relação ao círculo dourado. Então, essa é a principal coisa que tu tem que fazer, entender o porquê que tu está criando esses vídeos na internet, entender o porquê que esse trabalho é importante para ti. Quando tu comunica com isso, trazendo uma carga forte de propósito, trazendo uma carga forte de intenção pura em fazer aquele trabalho de maneira voluntária, tu estás tirando todo o peso, toda a pressa, toda a incerteza da tua estratégia. Tu tens a certeza do motivo pelo qual tu fazes aquilo é pelo teu porquê. E não porque tu precisa de mais pacientes particulares, porque tu precisa encher a tua agenda, porque tu precisa de mais autoridade, porque está muito concorrido o mercado. Isso são fatores externos. Então tem que vir de dentro para fora. Tu tem que fazer aquilo porque tu acredita que aquilo vai ajudar, que aquilo está alinhado com os teus valores. Então, quando tu fazes isso, é muito mais fácil que o pilar da consistência ele seja facilmente atingido, porque tu está com o teu porquê muito forte, a tua razão, a tua bússola do teu projeto, ela está muito alinhada, porque ela está alinhada com o teu valor, com o teu porquê. E isso vai te dar força que tu precisa nas horas difíceis, nos momentos de incerteza da tua estratégia, e isso mata aquela questão do perigo que é ou que pode acontecer de fazer marketing, de outras pessoas denunciarem o teu perfil, de outras pessoas irem lá e tentarem te prejudicar. Isso basicamente porque tu vai estar fazendo aquilo com a intenção pura de ajudar, de criar o que a gente chama de conteúdo puro. E conteúdo puro, informação, tudo que está lá na internet com o puro objetivo de informar, não existe nenhuma coisa que vá te parar, o que vai implicar com isso. As pessoas vão tentar, as pessoas vão te trazer, depois que tiver 1 milhão de seguidores, vão ir atrás de ti, os concorrentes vão ir lá, vão te denunciar o teu perfil, vai ter haters, vai ter pessoas que não vão gostar, mas tu tem a consciência limpa. Todos os teus conteúdos lá são cristalinos, são limpos, porque eles simplesmente informam o teu porquê. Olha, por que tu fazes isso? Qualquer juiz, qualquer pessoa que for te ouvir numa disputa, olha, eu faço isso por isso e esse motivo. Acontece que eu tenho mais pacientes porque as pessoas se alinham comigo, porque as pessoas querem estar comigo nessa estratégia, mas tudo que eu faço é por causa deste porquê. Passa muito mais clareza para todo mundo e minimiza muito as tuas chances de disputa, as tuas chances de prejuízo financeiro, as tuas chances de ser atacado muitas vezes. E aqui, aproveitando esse ensejo, é a hora de trazer para ti um outro elemento importante, que é a questão de o que as pessoas buscam hoje deixou de ser diplomas, qualificações e passou a ser conexão. Então, o que os pacientes estão buscando é conexão. Quando elas acham um propósito, que elas acreditam, que elas concordam, que elas simpatizam, isso vai falar mais alto do número de qualificações, pós-graduações, fellowships, tudo isso que tu foi desenvolvendo ao longo da tua carreira, que são ótimos quando tu vai aplicar para trabalhar no hospital,
que são ótimos quando tu vai pedir um doutorado ou aplicar para um doutorado. Então tudo isso é muito importante. Agora, para o paciente, para a pessoa que está ali do outro lado precisando de ajuda, isso não importa tanto. O que importa é ver uma missão clara, é se identificar, se conectar contigo. Então essa é mais uma razão para que tu te apoies um pouco menos nos teus diplomas, nas tuas qualificações, nas tuas cartas de recomendação e te apoie mais na tua missão pessoal, no que tu queres atingir ao fazer esses vídeos. E isso vai ajudar muito mais as pessoas, isso vai criar muito mais simpatia das pessoas. Claro, eu estou falando isso na hipótese de tu estares trabalhando para atender pacientes. No momento que tu estás trabalhando para vender algum produto para outros médicos, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, o que eu falei aqui talvez não se aplique tanto assim, porque aí as outras pessoas vão precisar da tua qualificação para ver, para, enfim, te considerar uma autoridade. Mas no geral, quando eu estou falando com pacientes, o que importa mais para eles é te enxergar como humano e saber que tu é médico, porque afinal de contas, se tu tem um doutorado, uma especialização a mais, ou se tu fez residência, desde que tu demonstre que tu saibas sobre o que tu está falando, e quem vai demonstrar isso vai ser os vídeos, isso já vai ser suficiente para que essa pessoa te procure, busque uma consulta, queira falar contigo, te considere um especialista e ouça o que tu tem para dizer e, mais importante, siga o tratamento que tu passar para ela, né? Porque isso a gente sabe o quanto que às vezes pode ser frustrante a gente falar e as pessoas não seguirem o tratamento. Então, quando tu tens essa autoridade, a probabilidade das pessoas seguirem o teu tratamento também aumenta. Então, o diploma é uma coisa que tu precisa por lei, precisa de um RQE para anunciar, tu precisa ter o teu número do conselho para tu conseguir, enfim, fazer esse marketing. Então são requisitos legais para que tu possas fazer marketing, mas fora isso, o que tu precisa para os conteúdos é basicamente uma missão muito bem definida. E para a gente encerrar essa série, que durou aí já 3 semanas, o episódio 1 falando de relevância, o episódio 2 falando de assertividade e o episódio de hoje falando de consistência, eu quero te deixar com uma dica prática relacionada à consistência para te ajudar a não desmotivar caso tu não consigas gravar, por exemplo, numa semana. A chave para uma boa consistência, que é o que a gente utiliza aqui, é o que a gente chama de pulmão de conteúdos, ou seja, o quanto que tu tem de conteúdo já gravado, pronto para entrar no ar. Faz um pulmão de conteúdos para ti, antes de começar a publicar. Um bom pulmão de conteúdos, ele leva em consideração número de vídeos gravados, número de vídeos editados, número de vídeos programados para postar nas semanas seguintes. Dentro do estúdio de criação do Facebook e dentro do próprio YouTube, tu tem o recurso de programar as publicações. Aí tu consegues ganhar tempo, tu consegues deixar conteúdos prontos para 1 mês para frente, 2, 3, 6 meses para frente, o tempo que tu quiseres. E isso vai te dar paz de espírito para tu conseguir trabalhar de maneira ainda mais relevante, conseguir preparar conteúdos com mais calma, com mais serenidade. E isso vai te dar aí, com certeza, a possibilidade de criar um trabalho ainda mais sólido e ainda mais significativo para a tua comunidade de pacientes, para a tua cidade, para a tua região. Bom, eu espero que essa dica te ajude, eu espero que essa série de vídeos tenha te motivado a entender que hoje a gente tem a possibilidade de gerar vídeos ao invés de textos, a gente tem a possibilidade de deixar heranças de vídeo para as pessoas ao invés de livros. Então talvez aquele ditado, a missão de um homem é plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, uma coisa assim, né? Eu não sei direito o ditado. Mas talvez a parte do livro a gente substitua por ter uma biblioteca de vídeos. Eu me arrisco a dizer que no mundo de hoje, esse ditado pode ser adaptado dessa forma. Era isso que eu tinha para te dizer, agradeço muito o teu carinho, a tua atenção, fico disponível para as tuas dúvidas e a gente se encontra nos próximos vídeos por aí. Um abraço!